Hoje em dia a medicina entende o ser humano como sendo um ser formado por várias partes, né? Ele não é só um monte de célula nem um monte de química, nem ele é só um conjunto de pensamentos. Ele é um conjunto que tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, ele tem química, né? Ele tem uma história de vida. Então, por exemplo, uma depressão ela pode ser causada por uma deficiência química de uma substância? Pode. Uma síndrome do pânico, uma ansiedade? Pode. Ela pode estar ligada também a uma história de vida turbulenta. Por exemplo, uma pessoa que teve uma criação difícil, passou muita privação na infância, ou foi vítima de algum abuso, de espancamento, de maus tratos. Ela pode desenvolver um problema emocional por causa disso? Pode. Uma questão psicológica, uma questão até espiritual mesmo. Eu acredito que a questão espiritual, religiosa, também esteja envolvida no desenvolvimento das doenças. E por isso, muitas vezes a gente ouve pessoas que vão numa comunidade religiosa, seja ela qual for, uma igreja, enfim, ou independente da religião, e que fazem ali o seu tratamento, muitas vezes assistindo uma palestra, enfim, e elas acabam obtendo a cura daquele problema que elas tinham. Então, entendendo o ser humano como sendo, não é um monte de células, nem um monte de química somente. Nós somos corpo, somos alma, somos espírito, nós temos todas essas características. Então, a química cerebral, ela está relacionada? Está relacionada. A falta, por exemplo, de uma química que se chama serotonina, outra que se chama dopamina e a outra que se chama noradrenalina, elas fazem a pessoa ter sintoma de tristeza. Então, quando a pessoa tem tristeza, muitas vezes a gente prescreve medicamentos que têm essas substâncias. E isso faz a pessoa ter uma sensação de alegria, de felicidade, de bem-estar. As pessoas, por exemplo, que têm falta de uma substância que se chama GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, né, uma abreviação GABA, ela tem nervosismo. Então o GABA é o nosso calmante natural, é a substância que o nosso cérebro produz e que faz que nós sejamos mais calmos, mais tranquilos. Aquela pessoa que, sabe como é que é? Aquela que você pisa no calo dela e ela não briga, está sempre de bom humor, está sempre tranquila, é aquela pessoa que tem bastante GABA no cérebro. Sabe aquele que é pavio curto, que é nervoso, por qualquer coisa, se você olhou ele diferente para ele, já está, o que é? O que está me olhando? Já é aquela pessoa que tem pouco GABA no cérebro. Então, quais são os remédios que a gente usa para aumentar o GABA do cérebro? São os remédios da família do diazepam. Se você for lá olhar na bula do diazepam, ele vai estar lá, é medicamento com efeito semelhante ao do GABA, etc, etc. Existem doenças hoje, por exemplo, que são conhecidas, antigamente não eram reconhecidas como doença. Por exemplo, há 30, 40 anos atrás, tinha a história do velho ranzinza. Lembra da história do velho ranzinza? Nada tá bom. Nada tá bom. Aquele velho que tudo pra ele era o mal-humorado, era aquela tia-avó que... Era o chato da família, né? Exatamente, era aquele velhinho que ninguém aguentava. Hoje em dia a gente conhece uma doença que se chama distimia. O que é? A doença do mau humor, que hoje em dia também tem tratamento. Lembra também daquela história que falava, fulano é de lua, fulano um dia tá bem, um dia ele chega e te abraça, no dia seguinte você vai lá para abraçar ele igual tinha feito no dia anterior, ele já está rosnando para você, já está rosnando para você. Hoje em dia nós sabemos que isso se chama ciclotimia, em alguns casos o transtorno bipolar do humor. É aquela pessoa que, como se falava antigamente, ela é de lua, cada dia ela está de um jeito. Hoje em dia a gente sabe qual é a química cerebral que causa isso aí. E nós temos como tratar com um resultado excelente esse tipo de problema. De repente o ouvinte está ouvindo em casa e está lembrando de alguém da família. Olha, parece com o João, esse aí certeza, parece com a Maria. Né, doutor? Certeza. Então existe uma infinidade de possibilidades e existe uma coisa também muito interessante, que é a doença psicossomática. O que é a doença psicossomática? Aquela pessoa que tem um problema emocional, mas aquele problema é como uma panela que transborda. Sabe uma panela, o leite que está fervendo e que ele vai aumentando ali e acaba transbordando? É igual a doença psicossomática. Aquilo vai tomando o cérebro da pessoa, vai ficando tão forte que chega um ponto que não cabe mais dentro do cérebro. Começa a transbordar para o corpo.
E aí a pessoa começa a ter gastrite nervosa, começa a ter dor na junta, dor de cabeça, diarreia. Tem pessoa que se estiver nervosa, ela dá um ataque de diarreia, ela tem que correr para o banheiro. Então as doenças psicossomáticas também, elas são aquelas que a pessoa sente sintomas no corpo, mas ela vai no médico, ela pesquisa, faz exame, faz endoscopia, faz exame do coração, às vezes tem batedeira no peito, às vezes tem falta de ar, e ela vai no médico e fala, ninguém descobre o que minha mulher tem. Ninguém descobre o que meu filho tem. Não tem médico nenhum que presta nessa cidade. Pois é, justamente às vezes, esse problema não é que o médico está falhando em alguma forma, é porque o problema, na verdade, ela não está no órgão-alvo que a gente chama. A origem dela está lá na parte emocional. E a neurologia também ela se propõe com medicamentos. Quantos pacientes que dito com gastrite ou com diarreia crônica, enfim, com dores de cabeça crônica, dores na junta crônica, a gente começa a tratar às vezes com antidepressivo ou com ansiolítico e o problema desaparece. Então existe toda essa infinidade de sintomas. É uma teia, né, doutor? Sim, com certeza. E a medicina tem essa beleza. A beleza de poder tratar. A gente, quando tem um bom relacionamento com os colegas, como eu estou sentindo que vou conseguir ter aqui em Juara, a gente consegue trocar ideias, trocar informações, tirar dúvidas uns com os outros. E nós estamos chegando nesse pensamento. Nós estamos chegando no pensamento, entendendo que a medicina não é feita por ninguém sozinho. É feita por um grupo de colegas que trabalham em harmonia, que trabalham em sintonia, e os médicos trabalham em sintonia também com as famílias, valorizando o que as famílias dizem, a queixa, o que está acontecendo, qual é o resultado do tratamento, enfim. Essa união entre os médicos, entre os profissionais de saúde e as famílias, os pacientes, eu acredito que nós temos um potencial incrível de fazer com que a saúde de Juara possa realmente continuar crescendo e a qualidade de vida da população aqui da nossa região possa aumentar a cada dia. radiotucunaré.com.br